Vamos lá, Diego. Acho que o pessoal já entrou, tem bastante pessoas aí, como eu falei, sempre dá 5 minutinhos para o pessoal que está entrando, um pouco depois, né? Sim. Sempre algum problema, mas vamos começar aí. Bom, agradeço aí a presença de todos, agradeço a disponibilidade do Diego aqui de estar conversando conosco, né? Esse bate-papo que a gente vai ter hoje, falar um pouquinho da filosofia Lean voltada para a área de aviação. Bom, só vou me apresentar para aqueles que não me conhecem, que estão presentes aqui hoje. Meu nome é Renata, eu tenho mais ou menos uns 25 anos de experiência na área de Lean, vamos dizer, eu tenho uns 15 anos de experiência na área de Lean, mas trabalhei, sobretudo, em empresas multinacionais durante 23 anos, e há 3 anos eu tenho minha empresa, e o nosso foco hoje da nossa empresa é, sobretudo, a implantação do Lean, né? A gente também faz a parte de treinamentos gerenciais, comportamentais, mas o foco principal é a implantação do Lean, seja na área da saúde, na área de serviços ou na área industrial também. Convidei o Diego aqui porque a área de aviação é sempre uma área que chama bastante atenção para a gente. Eu vou deixá-lo se apresentar e depois a gente vai começar o bate-papo. Diego, fica à vontade aí para se apresentar. Bom, pessoal, primeiramente, boa noite. Gostaria de te agradecer, Renata, pelo convite. É uma excelente oportunidade para a gente debater um tema aí que se faz necessário, né, nesse atual momento que a gente vive. Eu falo que o Lean, na realidade, ele não é... A gente trata muitas das vezes ele como um projeto, mas ele é, sim, uma cultura, na verdade, né? Isso é importante a gente ter isso em mente, né? Queria agradecer também a presença aí de colegas de trabalho que eu vi que entraram aqui na live, né? Eu tenho amigos também aí espalhados aí pelo Nordeste, eu vi que tem bastante pessoas aí conectadas, né? Inclusive uma amiga, uma colega, Mariana, ela é responsável pela implementação do sistema Lean na DECA também, que é bem interessante. Obrigado pela presença. E no mais, né, Renata, eu tenho minha formação, eu sou formado em produção industrial, né, fiz logo na sequência aí um MBA em gerenciamento Lean, né, nesse MBA eu acho que eu consegui abrir um pouco o leque quanto a visualização, né, eu consegui enxergar de fato a implementação do sistema Lean em vários ramos, né? Então, nesse MBA, eu pude ver o Lean aí aplicado, né? O Lean Healthcare, que é o Lean de cuidados com a saúde, o Lean Supply Chain, da cadeia de suprimentos, o Lean Office, o Lean Maintenance, o Lean Manufacturing propriamente dito. Então, isso facilitou bastante essa visualização da amplitude desse sistema, né? E, posterior a isso, eu fiz uma especialização em Master Black Belt, onde eu pude entender um pouco a importância tanto da aplicação do sistema Lean quanto do Six Sigma, né? Que prevê aí a redução da variabilidade do processo. Então, é a junção da eliminação dos principais desperdícios Lean com a redução da variabilidade. Eu acredito aí que muita gente pergunta, né, às vezes, nossa, o Master Black Belt, o que é o Master Black Belt? Claro. Será que isso morde, né? Todo mundo fica impressionado aí às vezes, mas nada mais é que são as certificações sobre a área dos belts, né? A gente começa lá com o Yellow Belt, que é o início da cadeia do Six Sigma, né? É a visão mais simples dos fundamentos que a gente tem sobre o Lean e sobre o Six Sigma. A gente passa aí pelo Yellow Belt, que ele vai ter ali, ele vai dar o suporte, né? Vai ser a pessoa que vai dar o suporte ali para as próximas etapas, né? Que é o Green e o Black. No Green Belt, a gente já tem um aprofundamento muito maior na área estatística. Então, os Green Belts eles já têm uma base estatística mais forte, né? E o Black Belt ele consegue trabalhar projetos, além de trabalhar projetos mais complexos dentro da organização, ele consegue também ser o responsável por todos os outros belts da cadeia. E o Master Black Belt ele é o profissional capaz de gerenciar esse grupo por completo, né? Ele é o topo da cadeia, capaz de fazer o gerenciamento mesmo dos níveis belts da empresa, né? Em dar treinamento, em certificar os outros belts, e basicamente é isso.
Aproveitando até a sua apresentação, Diego, a gente está lançando, a partir da próxima semana, a gente fechou uma parceria com uma empresa dos Estados Unidos e a gente vai estar lançando desde o Yellow, Green, Black Belt, com certificação internacional, e o Scrum também. Então, em breve a gente vai estar divulgando para todo mundo, que vai ser uma oportunidade das pessoas estarem se certificando também, através da nossa empresa e dessa empresa americana, que a gente vai estar divulgando em breve. Uma excelente oportunidade, né? Para quem tem o interesse em fazer, eu acho que é fundamental, né? Ainda mais o atual cenário que a gente vive, né? Eliminar desperdício, eu acho que nunca foi tão necessário, né? Em todo o tempo que a gente vive, né? Até eu coloco aqui para o pessoal, quem quiser fazer, tem uma introdução ao Scrum, ele não tem custo, então se alguém tiver interesse em fazer, a certificação também é internacional, só deixar o nome no chat, o e-mail e o nome, que aí eu vou estar fazendo a inscrição de vocês e disponibilizando para todo mundo fazer. Ok? Maravilha, maravilha. Vamos lá, Diego, vamos começar a falar de Lean, né? Você já deu uma aula aí do que são os belts. Vamos começar a falar um pouquinho de Lean. Quando é que você começou a ter contato com essa filosofia, Diego? Conta aí para a gente um pouquinho da sua história. Na realidade, quando nós começamos a pensar nessa filosofia, né, foi inclusive nos hangares aí de manutenção da Pampulha, né? A nossa gestão já era interessada em desenvolver esse programa dentro da empresa, né? E como eu já estava fazendo esse MBA, eu vi uma necessidade bem grande, assim, né? Bem urgente, nas nossas atividades. A gente enxergava muitos desperdícios e eram coisas que incomodavam a todos. E eu falei, pô, a gente tem que montar uma estratégia de eliminação desses desperdícios aqui que eram muito visíveis, né? Dentro do nosso próprio processo produtivo. Né? Então, você chegou a participar do treinamento que eu dei para o pessoal aí na Azul? Não participei. Eu estava na época eu estava trabalhando no MRO externo, né? Tá bom. É só para compartilhar um pouco com o pessoal, para quem não sabe a atuação. Eu sou do setor de PCP, que é o Planejamento e Controle de Produção, e por partes aí do tempo que eu fiquei na Azul, eu fiquei em alguns MROs externos. Então, eu fiquei um tempo na TAP, um tempo na Embraer, um tempo lá na Mexicana, lá no México, né? Então, foi importante também essa parte de ter a oportunidade de trabalhar nessas empresas, que elas já trabalhavam com essa metodologia. E nós da Pampulha, os nossos resultados como MRO já eram bons, né? Eu via que a gente tinha um diferencial muito grande, comparado, inclusive, às terceiras, a essas empresas que forneciam serviço para a gente. Eu falei, pô, se a gente alinhar essa metodologia que essas empresas têm, nós vamos poder melhorar o nosso processo muito mais, né? Nós vamos poder ser muito mais eficiente, ter uma entrega muito mais satisfatória e com um conforto para os nossos tripulantes muito maior, que esse foi sempre o grande objetivo da nossa gestão. Era proporcionar a esses tripulantes um maior conforto ao entregar, a liberar uma aeronave. Hoje a gente sabe que o nosso processo, muitas das vezes, ele é muito estressante. Então, a nossa metodologia, o nosso grande objetivo era reduzir essa carga de estresse ao entregar essa aeronave, né? E, basicamente, a gente ia fazer isso com muito menos dias, com muito menos esforço, e esse verdadeiramente é o grande objetivo do Lean. Então, você acredita que essa filosofia, realmente, na área de aviação, ela é importante de ser utilizada? Sim, com certeza, com certeza. A gente tem aí, eu tive a oportunidade de ficar um tempo na Embraer, eu vi como isso faz parte do DNA da empresa. O Lean na Embraer é muito forte né, eles têm um muito bem desenhado, né, para essa projeção, assim também como a GE Aviation, né? A GE foi uma das precursoras do Six Sigma e ela coloca isso muito bem na parte de aviação. Nós fizemos um benchmark na GE Aviation, se eu não me engano, há uns 5 meses atrás, e nós conseguimos ver isso, como que o Lean é extremamente importante, ele faz parte mesmo desse DNA das empresas. E é isso que a gente buscou fazer para o nosso hangar. Na realidade, na Pampulha, para quem não conhece a nossa unidade, nós temos aí hoje, né, o hangar 20, que é o hangar responsável aí pela manutenção dos ATRs,
O ATR, para quem não conhece, é aquele avião turbohélice. O Hangar 20 é referência nessa manutenção. Nós temos a Pampulha como grande carro-chefe aí da manutenção de ATR e agora também de Embraer, né? Esse hangar ele possui várias oficinas, né? Nós temos lá oficina de compostos, de poltronas, de NDT, né? E as áreas administrativas também. Nós temos CTM, nós temos PCP, nós temos também o hangar 19, que é o hangar responsável pela manutenção do Embraer, da frota jet, né? Nesse hangar a gente tem apenas a base ali do PCP e ao lado nós temos a parte do hangar 18, que é destinada ao Almox. Então, toda a parte de logística, né, a cadeia de suprimentos, ela está direcionada nesse hangar. O hangar 3 é um hangar já das áreas administrativas, é onde se concentra ali o prédio das gerências, né, das áreas de compra, das áreas de Comex, das áreas de RH, e o hangar 5, que hoje funciona a oficina de pré-montagem, né, ali que a gente tem as oficinas dos nossos motores que são pré-montados para a instalação nas nossas aeronaves, né? E com isso tudo, Renato, o interessante foi o seguinte, nós analisamos o Lean propriamente dito, nós queríamos implementar essa cultura de uma maneira geral. Inicialmente, a gente pensou em começar em um hangar, mas, posteriormente, nós mudamos um pouco a estratégia, né? A gente queria entregar por ferramentas. Então, nós começamos a desenvolver um projeto muito forte de 5S nesses hangares, tá? Tanto nos hangares quanto nas partes administrativas. Nós começamos a fazer um dia D, que foi o dia do descarte, onde a gente conseguiu eliminar muita coisa que a gente não utilizava, né? Nós conseguimos melhorar o aspecto visual desses hangares, tá? Ficou muito mais clean, né? Um aspecto muito mais clean dos hangares, e, consequentemente, a gente ganhou em eficiência, né? Aquelas ferramentas, colocando ferramental onde a gente necessita. Essa foi a dinâmica que a gente procurou trabalhar inicialmente. E aí, você, assim, só fazendo um canteiro, porque quando a gente fala do 5S, a gente fala da base da casa da Toyota, né? Sim. A gente sente, assim, normalmente, eu, pelo menos, nos meus clientes, o que eu vejo, e na própria Michelin, que eu tive a oportunidade de implantar em todas as fábricas da América do Sul, a gente sente essa necessidade de trabalhar a base, porque normalmente as bases elas não estão bem preparadas, independente da empresa, né? E o 5S faz parte da base. Sim. Assim, o que eu vejo é que realmente já dá um ganho de produtividade e já começa com uma ferramenta simples mudar a cultura. Qual a sua visão para isso aí na Azul? Você conseguiu ver isso? Não, foi extremamente importante. Hoje mesmo é impressionante a gente ver o resultado, principalmente no hangar 20, né? Eu volto a falar do hangar 20, que era um hangar que a gente enxergou um potencial de melhoria muito maior que os outros, né? Hoje, se a gente for observar o atual cenário do hangar, a mudança é completa. E é a mudança de cultura mesmo, foi isso que você falou. É importante a gente reconhecer isso, né? Estão mais sensíveis a esse olhar mais crítico durante o próprio processo de produção da aeronave. A gente tem um momento que eles param e realmente é feito um trabalho de organização do hangar, né? Os itens utilizados eles são realmente colocados aonde foram encontrados no início, para que o outro turno assuma e consiga assumir e possa desenvolver o trabalho da melhor forma possível, né? Então, assim, o nível esse olhar mais de organização, ele está muito melhor, muito melhor. Melhorou, assim, um aspecto de 80% do que é comparado ao nível anterior. Então, foi muito, muito positivo. Eu acho que a gente conseguiu ganhar, o nível qualitativo foi gigante, foi gigantesco. E apesar de estar, eu falo isso, né, é importante frisar, que a gente está apenas na primeira etapa do projeto. Então, foi uma ferramenta que a gente conseguiu utilizar, né, que é o simples, mas que fez a diferença. E eu falo isso, ser Lean é ser simples. Exatamente. A gente acha que para ser Lean a gente precisa de desenvolver grandes metodologias, de trabalhar com aspectos tecnológicos gigantes. Na realidade, não. Na realidade, o Lean está ali no simples. É desenvolvendo pequenas coisas que a gente vai conseguir a mudança que a gente necessita realizar. Eu acredito muito